dúvida, essa história, a primeira coisa que transparece, é a constante providência de Deus em agir nos acontecimentos, no cumprimento das suas promessas e da sua aliança. Deus dirigiu tudo, desde o encontro do servo, lá no poço, com Rebeca em Padã Arã, e agora no encontro de Isaque com Rebeca no campo de Hebrom. Era o mesmo Deus de Israel que haveria de guiar o seu povo na conquista da terra prometida. Lembrando sempre o cenário, que a gente não pode esquecer. Quando Moisés contou ou escreveu essa história, o povo de Israel estava à margem do rio Jordão, prestes a cruzar o rio para conquistar ou lutar contra os moradores de Canaã e conquistar aquela terra como Deus havia prometido. Uma história como essa mostra, encoraja, dizendo, olha, o Deus que providenciou o casamento, o encontro de Rebeca e de Isaque é o Deus da providência. Ele controla a história no cumprimento da sua aliança e Ele prometeu dar a vocês essa terra. Portanto, ânimo, coragem, confiem em Deus. Ele já deu provas muito claras de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Segundo, esse texto também era útil para os israelitas para verem a transição de Abraão para Isaque. Deus chamou Abraão, fez promessas, e essas promessas incluíam a sua descendência. Isaque é o descendente, é o herdeiro, portador legítimo da promessa. Isso é mostrado, por exemplo, Abraão não aparece na narrativa. Quando o servo volta, ele dá relatório já a Isaque. Ele, quando vai apresentá-lo a Rebeca, diz, é o meu senhor. Então, meio que Abraão já está fora do cenário e Isaque aparece agora como sendo aquele que é o portador das promessas. E os israelitas deveriam lembrar que as pessoas passam, mas Deus é eterno. Abraão, história maravilhosa, nós estudamos, mas agora ele vai morrer. E Isaque vai tomar o seu lugar. Nós vamos ver a história de Isaque, maravilhosa também, mas um dia ele vai morrer e seu filho Jacó vai tomar o seu lugar. E assim por diante. Nós passamos, nós vamos morrer. Nossos filhos vão continuar a igreja, a fé, o evangelho. E as promessas de Deus não caducam, elas não morrem. Somente nosso Deus é eterno e Ele é para todo sempre. Terceira lição que eu creio que é importante aqui, talvez Moisés queria mostrar aos israelitas a importância de priorizar as coisas do Senhor acima dos costumes e práticas humanos, ainda que bons e legítimos. E eu digo isso por conta do exemplo do servo, que não parou para atender às demandas familiares e culturais antes de terminar a sua missão. E seria uma inspiração para a nação de Israel, que tinha a missão de conquistar a terra. Eles não deveriam distrair-se daquele alvo colocado por Deus, mas perseverar naquilo que Deus havia prometido. E a última lição que eu vejo aqui, que os israelitas poderiam tirar desse relato, é a confiança e a fé de Rebeca, uma vez que ela entendeu que os acontecimentos vinham de Deus. Na hora que ela percebeu que era a mão de Deus, ela disse, é a única vez que ela fala na narrativa, sim, quero. Só isso. Mas que reflete a confiança dela, aquilo vinha de Deus, aquilo era do Deus que ela conhecia. E, portanto, ela estava disposta a partir pela fé para atender o chamado divino, mesmo diante das incertezas do futuro. A nação de Israel deveria ver Rebeca inspirar-se nessa mulher de fé, como nos demais exemplos que tinham dos seus ancestrais, e entrar na terra que Deus havia prometido e conquistá-la. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? Deixe-me trazer aqui algumas aplicações breves. Primeiro, talvez você, nessa noite, aqui, ou aqueles que nos acompanham pela internet, estão passando um momento de confusão, perplexidade, incerteza quanto ao futuro, quanto o que vai acontecer com você, com sua família. Eu queria convidar você, desafiar você nessa noite a confiar em Deus e nas promessas dEle. O Deus que disse que sempre estaria com você. O Deus que disse que não deixaria você ser tentado mais do que você pode suportar. O Deus que disse que todas as coisas cooperam para o seu bem. Como Rebeca, como aquele servo fiel, como Isaque meditando no campo, confie no Deus providente, o Deus que guia tudo, o timing,
a hora exata dos acontecimentos. Ele faz acontecer no momento exato, que somente Ele pode fazer. Não há coincidências para nós, mas um Deus que guia tudo em todas as coisas para o bem do seu povo. Que você encontre conforto, alento ao ler essa história, sabendo que é o seu Deus, é o mesmo Deus, Ele não muda. Abraão morreu, Isaac morreu, eu disse, Jacó vai morrer, todos eles morreram, mas o nosso Deus é o mesmo, Ele permanece o mesmo e você pode confiar nele. Talvez você esteja desmotivado, demais envolvido com as atividades legítimas dessa vida, sem tempo para Deus. Lembra do servo de Abraão, busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não perca o foco, que é viver para a glória de Deus. Às vezes nós nos envolvemos demais, trabalho é legítimo, família é legítimo, amizades são legítimas, muitas coisas são que nós fazemos, aliás, as coisas que fazemos são legítimas, fazem parte da nossa atividade humana, mas às vezes elas são um empecilho para a consumação da vontade de Deus. Elas viram pequenos ídolos no nosso coração. Aquele homem, Eliezer, o Damasceno, ele não deixou aquela oportunidade, aquela tentação, 10 dias de festa e banquete e tudo mais, tirar ele do objetivo que era cumprir a vontade de Deus. E às vezes o dia passa e você não orou. 2 dias passam, você não teve tempo de ler sua Bíblia, não teve tempo de buscar a Deus, de gastar um tempo de comunhão com Deus, cuidar da sua vida espiritual, e depois pergunta por que as coisas dão errado. Depois você não entende por que está assim, angustiado, preocupado, aflito. Porque o foco é esse, busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma palavrinha também para os que querem casar e constituir família. Que bênção, né? Deve ter, eu quase que peço, levanta a mão quem quer, mas não vou fazer isso não. Mas eu sei que tem muita gente, né? É o normal, as pessoas querem casar e constituir família. Então, eu diria para você que esse texto nos ensine é que você busque alguém da família da fé. Busque uma pessoa que creia como você no mesmo Deus, e faça tudo isso em oração e na dependência de Deus. O servo que orava, Isaac que meditava, uma Rebeca que confiava. Então, é claro, nós vamos ver mais adiante que o casamento deles teve problemas, como todos têm. Mas está muito mais para dar certo do que você casar com uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus, que não vai estar ao seu lado na hora do sofrimento, da doença, da angústia, da necessidade material e financeira, na hora de cuidar dos filhos, na hora que os filhos começam a dar problemas. Então, se você quer casar, peça, ore e busque alguém da família, da fé. E não aceite sexo antes do casamento. Não aceite. Aqui, as pessoas às vezes usam essa passagem aqui para dizer que casamento naquela época era pegar a mulher, levar para a tenda e estar casado. Não, teve todo um processo. Não é só ler o capítulo todo. Eles já eram casados quando foram para a tenda. Já eram casados, casamento por procuração. Ali foi apenas a consumação. Não use essa passagem como muitos usam, para dizer que casamento é uma formalidade da sociedade humana e tudo mais. Não é não. É coisa muito séria. Portanto, sexo é pro casamento. E se por acaso você já caiu ou estão caindo, ainda dá tempo de se arrepender, pedir perdão a Deus. E se não consegue se controlar, está na hora de acabar esse relacionamento e procurar um relacionamento que seja correto aos olhos de Deus, para que tenha a bênção dele. Aos casados, eu diria que o texto nos ensina aquilo que eu já mencionei, que o amor é alguma coisa que se fortalece no casamento, algo que se aprende, algo que se desenvolve. Portanto, antes de pensar em separação por uma questão de eu não gosto mais, então você precisa corrigir esse pensamento e essa sua ideia. Nós podemos aprender a amar. É o que Paulo ensina a Tito, para que ele passe para a igreja, dizendo que as mulheres mais experientes ensinem as mais novas a amar os seus maridos e amar os filhos. A gente pensa, que amor aos filhos é uma coisa natural de mãe. Não. Mãe aprende a amar. Como deve amar o filho?
Porque tem mãe que não sabe como amar o filho, estraga o menino. Estraga o menino. Eu fui fazer compras ontem, no supermercado, morri de vergonha. Uma família crente, porque eles me conheceram, né? Falaram comigo, me saudaram e tal, e tinha um menininho, acho que tinha o quê? Uns 10 anos, mas porque ele não queria um brinquedo lá e o pai disse que não, ele quase derruba o supermercado, gritando, berrando e tudo, e menino, faz isso não, olha, eu te dou outra coisa, quando chegar em casa você vai ganhar alguma coisa, não quero, quase que derruba o supermercado. Eu não sei o que faria, mas se tivesse um banheiro próximo, eu ia levar o menino lá e sublinhar a necessidade dele me obedecer em público, né? Que vergonha, né? Que vergonha. Não sabe, não é? Criança que se não ganha o que quer, faz esse tipo de escândalo. Então, é uma coisa que se aprende a amar os filhos, a amar o marido, a amar a esposa. E eu não posso deixar de trazer uma palavra aos solteiros. Embora essa história seja uma linda história de romance e amor que termina em casamento, contudo, ela não é padrão para todos os filhos de Deus. Nem todos vão casar. Eu me refiro a rapazes e me refiro a moças. Embora seja o normal, o costumeiro, entretanto, nós devemos estar conscientes de que existe a possibilidade muito clara na Bíblia de que Deus chame jovens para viver uma vida de solteiro, e que a gente chama de celibato. Se você põe a sua esperança de ser feliz no casamento, está tudo errado. Se você acha assim, que você só vai ser feliz se você achar alguém com quem casar e constituir família, seu pensamento está equivocado. Deus pode lhe dar isso, mas pode ser que Ele não dê. E você pode ser perfeitamente feliz e satisfeito em encontrar propósito na vida, ainda que solteiro, e quando eu falo solteiro, é solteiro e puro, não é solteiro e ficando aqui, ficando ali com o namorado, não. É uma vida de celibato mesmo para a glória de Deus. E nós temos muitos exemplos na história e na Bíblia de pessoas assim também. Então, essa é uma história bonita, mas ela não é normativa, ela descreve a graça de Deus no cumprimento da sua providência, no cumprimento das promessas de Deus, mas ela não quer dizer que, se você orar e se você esperar, Deus vai lhe dar um marido ou Deus vai lhe dar uma esposa. Ele pode dar e pode não dar. Se der ou não der, seu alvo é servir a Deus e amar a Deus em qualquer que seja a situação que Ele colocar você na vida. Amém?